Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, a lição dos adultos, cujo tema do trimestre é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 13. Já estamos para terminar o trimestre. Chega a dar um aperto no coração. E o tema da lição 13, o título da lição 13, melhor dizendo, é a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. A nossa leitura de hoje encontra-se, terça-feira, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, e na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Estas cartas têm em si a diferença temporal que as de Corinto foram escritas durante as viagens missionárias e a de Filipenses foi escrita quando Paulo estava na sua primeira prisão. E vamos ver se durante as viagens missionárias e durante a prisão, Paulo mudou de opinião, porque nós sabemos que é comum as pessoas mudarem de opinião. Hoje acham uma coisa, amanhã acham outra, hoje são crentes, amanhã não são, e assim vice-versa. Bom seria que hoje não fossem crentes e amanhã fossem, mas o contrário também acontece e a gente com tristeza é obrigado a registrar isso. Mas o que Paulo entendia, o que Paulo dizia quando estava durante as viagens missionárias ao escrever a segunda carta aos crentes da igreja de Corinto? Escrevendo para aquela igreja espiritual, para aquela igreja que nós falamos que tem dissensão, que tem facções dentro da igreja, ele disse na segunda carta, no capítulo 5, versículo 8, preste atenção, o texto diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, Paulo mantinha a sua esperança de ir para o céu. É interessante que depois que ele se encontra com Cristo no caminho de Damasco, depois que ele passa 3 anos no deserto da Arábia, também com Cristo, ele então passa a ter desejo do céu. Ele disse em várias passagens da Bíblia, do Atos dos Apóstolos, especialmente perante o rei Agripa, ele disse em Atos e disse em Coríntios, também na carta aos Coríntios, que certo homem, se no corpo ou fora do corpo, não sabe, foi ao terceiro céu. E que viu lá coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Por esse motivo, quando Paulo está nas suas viagens missionárias, já tendo tido essa experiência, pois essa experiência foi pré-viagens missionárias, foi antes dele ser chamado pelo Espírito Santo no capítulo 13 de Atos para a obra que o Senhor tinha chamado, ele já tinha a experiência e o desejo de ir para o céu. E nós estamos nessa semana falando sobre a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Mas vamos ver o que ele diz quando ele está preso. Será que Paulo preso mudou de opinião? Será que enquanto ele estava nas viagens missionárias, desfrutando ali da visão que ele teve, da experiência que ele teve com Cristo, ele agora atrás das grades, sentindo uma certa realidade da vida aqui, ele mudou de opinião? Vamos lá para Filipenses capítulo 1, versículo 23, diz assim, eu hoje estou usando a edição Revista Almeida e Corrigida, tá? A versão Revista Almeida e Corrigida. Ele diz assim no versículo 23 do capítulo 1 da carta aos Filipenses, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ele está explicando aqui, a partir do versículo 21, ele diz no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele está dizendo que é melhor ir para a glória, é melhor estar lá. Ele só está aqui porque tem uma jornada a cumprir. Que nós aprendamos com o apóstolo Paulo que devemos manter sempre a nossa bendita esperança, a nossa gloriosa esperança, a esperança de estarmos na eternidade com Cristo. E que as dificuldades aqui desta terra, como ele disse, que não passam de temporais, de momentâneas tribulações, não apaguem em nós o brilho da esperança de irmos para a eternidade. Deus abençoe e domingo questione isso ao teu professor na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor.